Por favor, pueden abrir suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, onde diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Uma vez mais eu vou ler para vocês. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Em nosso tempo existe um movimento muito forte chamado a Nova Era. Seguramente você não vai reconhecê-lo pelo nome, mas sim pelo tipo de pensamento que eles têm. Eles acreditam que existe uma grande força interior, a qual te permite, a qual te capacita e te dá a capacidade de poder conseguir o que tu queres. Não precisas procurar um Deus, alguma religião, algum tipo de filosofia para poder obter poder. Eles dizem que tudo o que nós precisamos para poder conseguir o que nós propõemos na vida, conseguir sucesso no trabalho, no esporte ou qualquer outra área, tudo isso está já dentro de nós. Esse movimento teve sua origem com uma mulher russa chamada Helena Petrovna. Ela foi grandemente influenciada por as religiões da Índia. Ela popularizou logo essas ideias também de reencarnação, karma e tudo isso. Mas em seus livros, ela escreveu tudo o que nós conhecemos como a Nova Era, misturado com o iluminismo, tomou grande força o fato de que o homem não precisa nada. Tudo o que ele precisa para poder conseguir o que se propõe está dentro de si. O estoicismo, lá com os gregos, também falava muito disso. Dentro de nós está uma grande força interior para poder conseguir qualquer coisa. Um tipo de. Uma pequena parte da deidade, desde que nascemos, foi posta em cada ser humano. O fato de viver já é um desafio. E todo esse tipo de coisas saem a partir dessa ideologia, desse pensamento. Porém, a Bíblia tem aqui algo que determina muito muito além do humanismo, do iluminismo e de todas essas posturas que encorajam as pessoas a acreditar em si mesmas e na força de si mesmas conseguir as coisas. Deus deixa muito claro o verso que nós acabamos de ler, o qual diz que nosso corpo nos foi dado por Deus e que este corpo diz que é um santuário, uma casa, né? Um templo para o Espírito Santo. Mas isso não é para todos. Onde nós vemos que é só para alguns. No capítulo 8 de Romanos, o verso 9, diz muito claramente: Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui a Bíblia deixa muito claro que existem dois tipos de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. A Bíblia deixa muito claro que os que vivem segundo o Espírito, de fato, dice, Deus habita neles. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, é muito simples, diz a Bíblia. Essa pessoa não pertence a Cristo. Você já terá visto que pessoas que não acreditam em Deus e não querem saber de Jesus conseguem muito sucesso na vida e têm uma grande força, determinação para fazer as coisas. A verdade é que não se trata de questões terrenais. E Deus nunca fala simplesmente de questões terrenais, porque esta vida vai passar, diz a Bíblia. Você pode ter sucesso e grande reconhecimento dos homens nesta vida, mas tudo isto vai passar. Em algum momento, ricos e pobres, pessoas com sucesso e pessoas simples, por dizer assim, todas estaremos perante o grande juízo de Deus.
A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que a gente morre uma só vez e depois disso vem o juízo de Deus. E então seremos julgados. A primeira coisa determinante não é as coisas que você fez de bom. Moralismo, legalismo, seu irmão gêmeo, né? E conservadorismo, tudo isso pode te ajudar a levar uma vida certa, mas isso não é cristianismo. Isso não está enraizado nos princípios cristãos. Existe somente uma forma de pensar, existe somente uma filosofia de vida, existe somente um estilo de vida, existe somente uma verdade. E essa é a verdade que está na palavra de Deus, a qual é santa, a qual é perfeita. A palavra de Deus diz exatamente tudo o que vai acontecer e nunca teve nenhum erro. Ela não se equivoca quando diz que quem não está em Cristo, quem não acreditou no sacrifício de Jesus na cruz, simplesmente irá para o inferno. Eu não posso falar muito do inferno porque a Bíblia também não descreve muito sobre suas características, mas está bem claro que isso é o que determina para onde vão as pessoas, céu ou inferno. A parte disso, haverá um juízo para as boas ações e as más ações, mas não é por boas ou más ações que as pessoas se salvam, é por rejeitar a Jesus Cristo e seu sacrifício que as pessoas se perderão. Aonde nos leva tudo isso, meu amigo? Aonde nos leva este verso tão importante sobre nós somos, dice a Bíblia, muito claro, nós somos, dice, templo. Está perguntando aqui Paulo, imperativamente, acaso não sabem que o corpo de vocês, essa carne que nós temos, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Lembra que no Antigo Testamento foi-lhe encarregado a Moisés construir carpas, né, umas tendas. E dentro das tendas existiam duas partes. Uma delas, o lugar santo, e dentro dessa, uma mais pequenininha, o lugar santíssimo, onde os sacerdotes da tribo de Levi entravam para intermediar, reconciliar ao povo com Deus. Dentro do lugar santíssimo encontrava-se a arca, e dentro da arca estava a presença de Deus. É assim como Deus o fez para que as pessoas possam entender o que era preciso na época. Isto era temporal. Deus fez tudo isso como algo temporal. Das 12 tribos construíam suas tendas ao redor, e Deus fez tudo isso aqui para que eles entendam que não só sua presença tem que estar no meio deles e que ele fica sempre de contínuo, né? Em as relações, qualquer coisa, decisões que seu povo possa tomar. Não é a parte central só, mas também tudo isso estava mostrando o que estava por vir, que era muito superior. É uma sombra daquilo que estava por vir, o qual é Cristo. Tudo isso aí de o tabernáculo com os dois lugares e um sacerdote intermediando, tudo isso estava ilustrando de certa forma, estava mostrando o que Cristo teria a fazer. O povo de Deus no Antigo Testamento também esperava o Messias. Eles ainda não o tiveram, mas o esperavam e sabiam que ele viria. Logo, o rei Davi foi encarregado de ter os mapas de construção, mas ele não construiu o templo, foi seu filho Salomão. Deus não quis que Davi construísse porque era homem de guerra, então foi Salomão quem construiu o templo. E nós podemos ver, dentro do templo se leva, se coloca uma vez mais a presença de Deus. Uma vez mais, Deus está fazendo aí algo temporal para que as pessoas, seu povo, possa sempre ter presente que a presença de Deus os acompanha, está com eles, que o vê tudo. Mas isso era uma vez mais, era temporal, porque o que estava por vir era maior. O que nós temos o dia que Jesus veio foi o entendimento de todas estas coisas. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o velo que existia entre o lugar santo e o lugar santíssimo se rasgou, significando que agora já nós não
temos nenhum impedimento para poder entrar até a mesma presença de Deus, que não precisamos de um sacerdote intermediário. Agora, como a Bíblia mesma diz, todos nós estamos intimamente, completamente relacionados diretamente com a presença de Deus. Tudo graças ao sacrifício de Cristo. É unicamente em Cristo que nós conseguimos fazer isso. É unicamente através de Cristo e por meio dele que nós conseguimos fazer isso. Ele é o Cordeiro que, com sua morte, pagou nosso pecado, nossa redenção. Esse sacrifício absoluto, suficiente. Antes se tinha que fazer toda hora esse sacrifício por todos os pecados. E era, imagina quantas ovelhas tinham que morrer por cada pecado. Mas agora, a ovelha perfeita, o Filho de Deus, se sacrificou por todos. É único e é suficiente. Não precisamos fazer mais sacrifícios de animais, nem nada disso é de Deus. O único que nós precisamos é acreditar que o sacrifício de Jesus serve para salvar todos nossos pecados, para reconciliar-nos com Deus. A Bíblia diz muito claramente que agora nós, cada um de nós, é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus mora em nós, habita em nós. É por isso que é importante cuidar o corpo. A casa de Deus não é um lugar sujo, não é um lugar descuidado. A casa de Deus é um lugar, até nas construções físicas, nós temos como algo especial, cuidamos. Quanto mais nosso próprio corpo, que, como diz a Bíblia, somos agora santuários do Espírito Santo. Imaginem a importância. Não podemos contaminá-lo, não podemos andar como aqui, dentro do contexto, na carta de 1 Coríntios, diz os perigos da imoralidade. Não podemos cair em tantas coisas que aqui Paulo descreve, como imoralidade sexual, como imoralidade, pessoas que não trabalham, que roubam, pessoas que invejam. Todas estas coisas ensujam, deixam sujo o templo, o santuário, a casa de Deus, que é nosso próprio corpo. Assim mesmo ele também fala do corpo de Cristo como a igreja, certo? Todos nós, os irmãos, os que acreditamos em Jesus, somos, diz que é o corpo de Cristo. E em conjunto também todos nós somos a casa de Deus. Essa é a igreja. E não deve haver sujeira dentro da igreja. É por isso que Paulo também deixa muito claro o procedimento de limpeza. Se algum irmão peca, diz, está ensujando a igreja. Se algum irmão está em pecado, está ensujando a igreja, deve ser confrontado, enfrentado. Aí ele estabelece um processo, né? O que Deus diz, sua vontade é que um irmão vá e fale com ele sozinhos. Logo, se não escuta, leve outro. Se não escuta, fale com a igreja. E assim. Mas a igreja deve estar constantemente se purificando, se limpando, porque a igreja deve ser pura, limpa. É a casa de Deus. Somos o santuário de Deus. O pensamento, o entendimento mais profundo de tudo isso, meu amigo, é que existe uma conexão, existe uma relação íntima, uma união em Cristo íntima, a qual nos foi dada, a qual os que entendem esta relação íntima, só os que entendem, já não vivem segundo a carne. Agora, estas pessoas foram acordadas. Isto é maravilhoso, porque não só, o melhor de tudo isso não só é esta união com Cristo, mas o fato de ter aberto nossos olhos hacia a realidade, a qual o mundo inteiro não percebe. Agora nós enxergamos o pecado e diferenciamos o que é ruim do que é certo. O mundo não consegue. É por isso que seu caminho, diz a Bíblia, é de contínuo, de mal em pior. E cairão, dizem, muitas armadilhas e filosofias e tolices e pensamentos ruins, e tudo isso os levará para sua própria perdição, porque eles não acordaram. Mas nós, graças a que temos essa união em Cristo, nós conseguimos diferenciar, julgamos todas as coisas, nós discernimos todas as coisas, não somos enganados. Temos uma peneira espiritual, a qual é a palavra de Deus, a que nos ajuda a poder, qualquer filme que a gente veja, qualquer conversa que a gente escute,
qualquer coisa que aconteça, nós temos uma peneira espiritual, a qual podemos estar sempre ativando. A palavra de Deus nos ajuda a diferenciar procedimentos, decisões ruins de boas. É uma maravilha, é uma grande bênção, é uma coisa muito preciosa ser filho de Deus e ter essa união com Cristo. Caminhemos, pois, constantemente em limpeza. Limpemos nosso santuário, nosso corpo, o qual é o lugar onde habita o Espírito de Deus. Espero vocês possam estar pensando, meditando, que possam refletir nestas questões e que no futuro possamos não só limpar nossos corpos e mantê-los santos para Deus, mas também fazer o mesmo na sua igreja. Até aqui por hoje, meus amigos. Até outra oportunidade. Deus os abençoe.